Será que dizer que o Superman é tão forte quanto um deus é muito mais do que força de linguagem? Será que os kryptonianos, na verdade, são deuses? Bora ver isso. Fala pessoal, beleza? Hoje, depois de muito tempo, eu tô fazendo aqui um vídeo sobre HQs, mais precisamente da DC. Já fazia um bom tempo que eu não falava sobre HQs. Eu tô há muito tempo falando só sobre One Punch Man e sobre Dragon Ball, e é sempre bom voltar a falar de HQs. Para vocês terem ideia, o último vídeo sobre HQ que eu falei foi também sobre o Superman. Foi basicamente uma comparação para saber quem era mais forte entre o Superman Prime 1 Million e o Superman Armadura Cósmica. E aí eu tava pensando hoje com os meus botões, eu acabei lembrando de algumas outras coisas que eu acabei fazendo tanto pro meu canal quanto para outros canais, e revisitando os meus textos eu acabei pensando nisso. Será que o Superman, mais precisamente, né, a espécie dele, os kryptonianos, eles são deuses? Ou será que é apenas uma super espécie alienígena mais forte do que todas as outras? Então eu decidi criar uma teoria sobre isso que pode sim indicar que os kryptonianos são deuses. Dito isso, eu peço por favor que vocês mandem aquele like que só vocês conseguem e se inscrevam no canal se é a primeira vez que vocês estão assistindo os nossos vídeos, beleza? Valeu galera, e agora bora pro vídeo. Seguinte galera, independente de se essa teoria é verdade ou não, pra mim, na verdade, pouco importa o status em que esse personagem tem. Na hora de fazer, por exemplo, um vídeo de batalha, eu não quero saber o status, eu quero saber o nível de poder. Até porque há de se convir, né? Dragon Ball transformou todo mundo em Deus. Eu fiz um vídeo recentemente mostrando que o Saitama pode ter se transformado em um Deus. E tipo, o Superman tem versões em que ele se torna um Deus. Então, na verdade, assim, eu não tô upando personagem nenhum supondo que ele se transformou em um Deus. Porque nesse sentido, a palavra Deus se refere apenas a um status que ele atingiu. Eu até fiz um vídeo chamado A Jornada do Herói, que mostra como que o Goku foi de um simples fazendeiro até se tornar um deus. O problema é que eu tomei strike nesse vídeo. Mas enfim, eu tô editando ele aos poucos para postar ele de novo. Mas eu ainda tô decidindo se eu vou postar ele ou não, porque é incrível. Quando eu faço um vídeo dizendo que o Goku não tem velocidade da luz, ou quando faz um personagem de Dragon Ball perder para personagem de outro anime, o vídeo sempre bomba de visualização. Agora, quando eu faço um vídeo falando bem de Dragon Ball, não dá visualização. Eu fiz um vídeo incrível sobre cosmologia do universo Dragon Ball, mostrando todos os 28 planetas do universo 7. Mas mal deu 1000 visualizações. Então esses fanboys que ficam, ai, você só fica falando mal de Dragon Ball. Ué, é só esses os vídeos que vocês assistem, então paciência. Mas deixa, eu não tô aqui pra falar de Dragon Ball, tô aqui pra falar sobre DC Comics, mais precisamente dos kryptonianos. Bom galera, de onde que surgiu a teoria? A teoria sempre surge de um conjunto de fatos, então vamos levantar esses fatos. Na série de HQs O Quarto Mundo, escrito pelo Jack Kirby quando ele chegou na DC, é explicado que no início dos tempos, o universo era um grande emaranhado de energias e matéria. Só que esse grande emaranhado não possuía nenhum objetivo, então não existia ordem no movimento dessa energia e da matéria. Então surgiu um tipo de consciência cósmica que deu um propósito para o universo. E assim essa consciência cósmica deu origem ao primeiro mundo. Para quem não sabe, essa consciência cósmica é o que o Jack Kirby chamou de fonte. Então a fonte deu origem ao primeiro mundo. Nesse primeiro mundo surgiu as primeiras formas de vida de todo o universo, até que a vida nesse mundo evoluiu e depois de vários milênios, essas formas de vida evoluíram se tornando os primeiros deuses do universo. A partir daí, a gente começa a perceber que na DC Comics deuses não são criaturas abstratas. Na DC Comics tem as criaturas abstratas, mas não é o caso dos primeiros deuses que nasceram no primeiro mundo. Eles são apenas seres evoluídos e muito poderosos. Até que aconteceu uma guerra nesse primeiro mundo que exterminou todos os antigos deuses e quebrou o primeiro mundo em dois, dando origem a Apocalipse e Nova Gênese. Apocalipse era inicialmente governado pela rainha Regra e que depois passou o trono
compulsoriamente para o Darkseid, enquanto Nova Gênese foi governada pelo Pai Celestial, que não é o nome dele. O nome dele é Isaiah. Ele é chamado de Pai Celestial apenas como forma de título. Esse é o título dele, Pai Celestial. Mas aí o que acontece? Com a explosão do primeiro mundo, toda a energia desse mundo, que só para constar é um planeta maior do que uma galáxia, esse planeta explodiu e espalhou energia para o universo inteiro. Parte dessa radiação caiu na Terra e acabou iluminando um pequeno grupo de Homo sapiens. Esses Homo sapiens que receberam a energia da radiação proveniente da explosão do primeiro mundo se tornaram o que hoje nós chamamos de deuses olimpianos, ou seja, Zeus, Hades, Poseidon, Hera, Hefesto, e a geração de deuses que surgiram em Nova Gênese e Apocalipse são os chamados novos deuses. Por exemplo, Darkseid, Pai Celestial e Orion. Então percebam como que tanto os deuses olimpianos quanto os novos deuses, eles têm status parecidos, mas surgiram em locais diferentes. Na DC, os deuses olimpianos nasceram na Terra, evoluíram a partir de Homo sapiens. De Zeus e Hera surgiram as Amazonas, de Poseidon surgiu os Atlantes. Tanto as Amazonas quanto os Atlantes são descendentes diretos dos deuses olimpianos, mas eles não são deuses em si, eles são o que nós podemos chamar de campeões ou semideuses. Mas onde que o Superman entra nisso? Bom, vamos lá. O Superman, embora não seja categoricamente um deus, há de se convir que ele desce o cacete em todo mundo que tem minimamente uma ligação divina. O Superman desce o cacete no Aquaman, na Mulher Maravilha, no Shazam, no Adão Negro. A real é essa. E o fato é que o primeiro mundo, para ele ter nascido como fruto da consciência cósmica do universo, ele possivelmente estava localizado no centro do universo. Então, quando ele explodiu, ele espalhou energia para tudo e qualquer lado. E, por acaso, parte dessa energia foi direcionada à Terra. Mas vamos concordar que, se ele estava localizado no centro do universo e ele explodiu, essa energia se espalhou para vários lugares. Então a mesma energia que atingiu a Terra pode ter atingido outros planetas. É verdade ou não é? Então será que esse é o segredo do poder dos kryptonianos? Será que os kryptonianos também são indiretamente deuses? Porque, sabe, não faz sentido mortais serem mais poderosos do que deuses. E os kryptonianos não são apenas mais fortes do que deuses, eles são mais fortes do que praticamente qualquer deus de qualquer mitologia. E partindo do pressuposto que deuses na DC Comics são nada mais nada menos do que espécies extremamente evoluídas, faz sentido sim tratar os kryptonianos como deuses. Até um tempo atrás, todo mundo chamava o Thor de Deus do Trovão. Hoje quase ninguém mais se retrata ao Thor como Deus. Trata como asgardiano, como se asgardiano fosse apenas uma espécie alienígena. Mas não, a gente tem que lembrar que os asgardianos são deuses. Então, pode ser sim que os kryptonianos sejam deuses. E, inclusive, existe um diálogo entre o Pai Celestial e o Zeus, dizendo que o Superman é muito perigoso para continuar vivo. E eles ficam discutindo entre eles sobre o que fazer. Nesse diálogo, tanto o Pai Celestial quanto o Zeus levantam a preocupação de que, se os kryptonianos estivessem soltos pelo universo, eles teriam tomado o universo todo para eles. Eles derrotariam os novos deuses e também derrotariam os deuses olimpianos. Só que o Superman acabou ficando sozinho no universo e acabou se tornando também uma pessoa boa. No fim das contas, eles deram um voto de confiança para o Superman e estão confiando até hoje. Mas vocês percebem que até os deuses temem o Superman pelo fato dele ser muito poderoso? Inclusive, esse temor é exatamente a motivação do Lex Luthor para não gostar do Superman. O Lex Luthor é o que nós chamamos hoje de darwinista social. O que é um darwinista social? De um modo geral, grosseiramente falando, o darwinista social é aquele que fala que a humanidade precisa sempre prosperar, porque se ela estagnar ou enfraquecer, ela será destruída. O Lex Luthor acreditava que
se o Superman se vendesse para a humanidade como o salvador, aquele que vai fazer tudo para ajudar as pessoas vão relaxar, vão parar de se esforçar, vão parar de trabalhar, vão parar de estudar por causa dessa crença cega no próprio Superman. Porque a gente tem que pensar da seguinte forma: as pessoas acreditam em Deus, só que na DC as pessoas não acreditam no Superman, as pessoas sabem do Superman, porque o Superman é algo palpável, é algo que eles conseguem ver. Então, se as pessoas acreditam em Deus mesmo sem poder ver ele, conferir se ele realmente existe, então qual seria a relação delas com o Superman? Elas se entregariam de corpo e alma à fé cega no Superman. E acreditando cegamente no Superman, elas parariam de se esforçar, elas parariam de correr com as próprias pernas, porque teriam uma fé cega de que, independente do problema que elas tiverem, o Superman estaria sempre lá para ajudar elas. Então até mesmo as pessoas da Terra consideram o Superman como se fosse um deus. E isso acaba pegando, por exemplo, para os deuses olimpianos, porque na mitologia grega, os deuses morrem exatamente quando as pessoas param de acreditar nelas. O próprio Ares, na saga Injustice, ele fica enfraquecido por quê? Porque quando o Superman impôs o regime ditatorial, o Superman impôs, digamos assim, uma trégua no mundo. Eu disse trégua, eu não disse paz. Como ele impôs essa trégua, acabaram-se as guerras. E sem guerras, o deus da guerra fica enfraquecido. Então a gente percebe, com todas essas passagens, que o Superman tem todo um contexto que classifica ele como deus. Então, pode ser sim que os kryptonianos sejam deuses. E talvez seja de propósito que colocaram um sol vermelho no sistema solar onde Krypton estava. Porque o sol vermelho, ele inibe os poderes de um kryptoniano. E a kryptonita, que está no núcleo de Krypton, mata um kryptoniano. Ah, mas um deus vai morrer por uma pedrinha? Uai, isso também acontece com os novos deuses. Não é absurdo nenhum isso dentro da DC. Então, se Krypton está no sistema solar com o sol vermelho, provavelmente é porque aquele sistema solar foi construído de propósito, talvez pelo forjador de mundos, mas enfim, isso é outra história. Exatamente para impedir que os kryptonianos colonizassem o universo. Vocês lembram, por exemplo, o que aconteceu na série Invencível? Os Viltrumitas tinham total potencial para conquistar o universo inteiro. Por que os kryptonianos não conseguiriam fazer isso? Se o Superman é apenas um cara que consegue empurrar um planeta inteiro para dentro de um sol, imagina um exército, imagina vários exércitos, imagina várias colônias. Eles não precisam de oxigênio para sobreviver no vácuo do espaço, eles não precisam nem se alimentar, eles só precisam de luz do sol. Seria a coisa mais fácil do mundo para os kryptonianos tomar o universo para eles mesmos. Porque se, por exemplo, o Rei de Apocalipse, Darkseid, luta com Superman, às vezes ganha e às vezes perde, imagina um exército de kryptonianos. Que chance Nova Gênesis e Apocalipse teria contra uma armada kryptoniana? Então sim, todas as evidências podem indicar que kryptonianos são sim deuses. Krypton pode ter sido, sim, iluminado pela energia da explosão do primeiro mundo, assim como aconteceu no planeta Terra. Então é isso, galera. Vocês gostaram desse vídeo? Então manda o like, se inscreve no canal se é a primeira vez que vocês estão assistindo nossos vídeos e comenta aqui embaixo se vocês querem mais vídeos de teorias de HQs, de quadrinhos, beleza? Valeu, galera. Um grande abraço pra vocês e falou!